Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês, alunos? Bom, peguem a apostila, nós vamos fazer as atividades juntos aqui da página 24, tá? Então vamos lá, organize as ideias. Número 1. Empregue adequadamente a vírgula nos períodos a seguir. Letra A. Uma vez que o número de assaltos cresceu, olha, vírgula, o policiamento foi intensificado. Por que tem essa vírgula aqui? Porque eu tenho um período aqui, né, uma oração aqui, perdão, e tenho outra aqui. Então, eu separo elas com vírgula. Letra B. Quando faltam vitaminas no organismo, as pessoas podem sentir fraqueza. Então, quando faltam vitaminas no organismo, vírgula, as pessoas podem sentir fraqueza. Então, aqui nós também temos uma oração e outra oração. Lembrando que nós estamos vendo as orações subordinadas, né? Letra C. Depois de elaborar o mapa conceitual, vírgula, Pedro passou a entender melhor o tema. Letra D. O professor, vírgula, para verificar se os alunos tinham compreendido a aula daquele dia, vírgula, pediu a eles que elaborassem um mapa conceitual. Letra E. As pessoas, vírgula, quando são inseguras, vírgula, perdem boas oportunidades. Letra F. Se eu pudesse, vírgula, chegaria mais cedo. Letra G. Roberto, vírgula, depois que se mudou, vírgula, não entrou mais em contato comigo. Letra H. Assim que chegar, avise-me. Ó, vírgula aqui, né, depois do assim que chegar. Como choveu muito, vírgula, não pude comparecer ao encontro. Letra J. João e Sônia, vírgula, quando estiveram aqui, vírgula, encantaram-se com as belezas de nossa região. E por que as vírgulas devem ser utilizadas nos períodos acima? Então, por que nós usamos aqui as vírgulas? Então, as vírgulas, elas devem ser utilizadas para separar as orações subordinadas que estão antecipadas ou intercaladas, ou seja, no início ou no meio do período. Então, aqui, nesses casos, a gente usou para separar a oração principal da oração subordinada. Número 2. Leia a frase a seguir e faça o que se pede. Depois de ganhar os jogos de computador, o menino emprestou seu pertence favorito a um amigo. Letra A. Transcreva a oração subordinada adverbial reduzida presente nesse período. Então, a oração subordinada aqui reduzida é depois de ganhar os jogos de computador. Veja que eu tenho o verbo ganhar. Letra B. O verbo da oração subordinada está no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Lembra que os verbos que estão no gerúndio terminam em NDO. Então, comendo, andando, falando. E o verbo jogar aqui não está no gerúndio. No particípio, o verbo termina em ado ou ido. Então, jogado, comido, dormido. E o verbo jogar ali não está, nem no gerúndio e nem no particípio. Ele está no infinitivo, porque são os verbos terminados em ar, er e ir. Nesse caso, jogar. Letra C. Transforme a oração subordinada reduzida em uma oração desenvolvida. Lembrem que para ser desenvolvida, ela precisa ter a conjunção. Então, depois que ganhou os jogos de computador. Veja que eu adicionei a conjunção que e transformei o meu verbo. Número 3. Sobre as orações subordinadas adverbiais consecutivas. Consecutivas são aquelas que dão uma ideia de continuidade, tá? Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Relacionam-se com uma palavra intensificadora da oração principal, verdadeiro. Podem aparecer antes ou depois da oração principal ou intercalada nela, ou seja, sua posição no período é variável. Lembra na aula passada que eu falei que não, que ela é invariável? Então, essa é falsa. Então, sempre tem que vir a oração principal e a oração
subordinada, não pode ter mudança nessa ordem. Aparecem sempre depois da oração principal, ou seja, sua posição no período é fixa, verdadeira, né? Isso que eu acabei de falar. Número 4. Elabore uma frase que contém uma oração subordinada adverbial consecutiva. Então, fica a critério de vocês, mas aqui nós temos uma sugestão. Algumas pessoas se apegam tanto aos seus pertences que seu comportamento chama a atenção. Número 5. Leia o período abaixo e faça o que se pede. Marina vai mais a festas do que estuda. Marina vai mais a festas do que estuda. Letra A. Transcreva a oração subordinada adverbial presente nesse período. Então, vamos aqui primeiro. Qual que é a minha oração principal e a minha oração subordinada? A minha oração principal é Marina vai mais às festas. Tá? Essa é a minha oração principal. Do que estuda é a minha oração subordinada. Então, transcreva a oração subordinada adverbial presente nesse período. Do que estuda. Letra B. Classifique a oração subordinada. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. Ela vai mais às festas do que estuda, então eu estou comparando. Número 6. Elabore um período em que apareça uma oração subordinada adverbial comparativa. Uma sugestão de resposta. Algumas pessoas são mais ansiosas do que outras. Aqui nós temos uma comparação, tá? Aqui é uma sugestão, tá? Se vocês quiserem formar outra frase, podem fazer. Número 7. Apresente outras duas posições em que a oração subordinada poderia estar. Reescreva os períodos observando a pontuação. A professora apresentou as tarefas do dia assim que chegou à sala de aula. Então, nós temos uma opção. Assim que chegou à sala de aula, a professora apresentou as tarefas do dia. Ou, a professora, assim que chegou à sala de aula, apresentou as tarefas do dia. Vamos agora para a hora de estudo. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Então, vamos acompanhar juntos aqui a leitura. As origens egoístas do altruísmo. O altruísmo faz parte da vida selvagem e vem de fábrica no seu cérebro, mas as raízes dele são mais sombrias do que você imagina. São 7 da manhã no Parque Nacional de Comoé, na Costa do Marfim, e uma coluna de 400 formigas pretas avançam em formação cerrada. Elas acordam cedo e querem tomar café, uma porção de cupins. Pena que a refeição está viva e com zero disposição para virar comida. Cupins habitam os arranha-céus do mundo em miniatura, os castelos de barro fortificados que se vêem nas beiras da estrada. Invadir essas fortalezas para insetos de 1,5 centímetros é basicamente impossível. O jeito, então, é esperar as presas saírem para se alimentar e pegá-las desprotegidas. O ataque, protagonizado pela espécie Megaponera analis, é rápido. As formigas mais parrudas abrem caminhos nos troncos ocos, as menores agarram os cupins. Quem observa a cena é o mirmecologista, isto é, um biólogo que só estuda formigas, Eric Frank, da Universidade de Würzburg, Alemanha. Entre 2013 e 2015, ele e seus colegas assistiram de camarote a 420 expedições de caça de cupins, organizadas por 52 formigueiros. As incursões costumam acabar em amputações violentas. Para se defender, os cupins se agarram às patas das formigas até arrancá-las. Mas ninguém fica para trás. A ferida libera feromônios que informam sua localização às companheiras. E logo uma equipe de resgate aparece para carregá-la de volta ao formigueiro. Os paramédicos lambem os ferimentos para limpá-los e, ao que tudo indica, aplicam uma substância de função antibiótica para evitar infecções. 1 hora de tratamento se converte em taxas de sobrevivência de 90%. Depois de resgatada e tratada, a formiga ferida tem tempo de se adaptar à locomoção em só 4 ou 5 patas, das 6 que tinha originalmente. Em menos de 24 horas, ela já é capaz de correr na mesma velocidade que uma formiga saudável, contou Frank.
Quando assistimos a uma coluna partindo para o ataque, percebemos que quase 1/3 das formigas menores já perdeu um membro em algum ponto da vida. Os veteranos são importantes nessa espécie. Formigas não têm capacidade de raciocínio para chegar à conclusão de que os amputados podem ser úteis no futuro. Se elas resgatam colegas, é porque vêm programadas de fábrica para fazer isso. Mas por que então a única força que programa cérebros, a seleção natural, forja esse tipo de comportamento? Por que gastar tempo e recurso para ajudar os outros? Vista de longe, a seleção natural de Darwin parece uma simples disputa por recursos. Se um guepardo nasce correndo mais rápido que os demais guepardos, ele acaba caçando mais presas, impressionando mais fêmeas e, em última instância, tendo mais bebês com a mesma vocação para o Usain Bolt do pai. Assim, com o tempo, guepardos rápidos se multiplicam na população e os lentos desaparecem. Após alguns milhões de anos, o resultado é um felino que alcança 100 km por hora. O engenheiro dessa Ferrari? Ninguém. A mãe natureza faz o serviço sozinha. É aí que começa o problema. Uma ação altruísta na letra fria do darwinismo é melhor para o indivíduo que recebe ajuda do que para o indivíduo que presta auxílio. Um animal que gasta energia e se opõe em risco para ajudar outro acaba sendo morto mais rápido. O hábito de ajudar, então, não deveria ter vingado na natureza. Mas não, o altruísmo existe na vida selvagem. O próprio Darwin admitiu essa contradição em A Origem das Espécies. Não por coincidência, foi na hora de discutir formigas famosas por sacrifícios admiráveis como o do começo da matéria. E agora, para encontrar a explicação, era preciso dar mais um passo. Foi o que biólogos como William Hamilton e John Maynard Smith fizeram na década de 60. Na interpretação deles, o que a seleção natural seleciona não é uma formiga ou um guepardo. O que ela seleciona são os genes que dão vantagem à formiga ou ao guepardo. Recapitulando, o seu corpo é construído a partir de um manual de instruções, o DNA, que fica guardado no núcleo das células. Esse manual tem páginas, os genes. O que se dá bem na competição, portanto, não são as instruções do guepardo inteiro, só as páginas que contêm os passos para construir pernas mais longas e músculos de contração rápida. É esse trecho de material genético que será bom para os filhos. Ok, mas isso muda alguma coisa? Sim, muda tudo. É só seguir o raciocínio. Não existem dois indivíduos idênticos, cada um é uma combinação única de genes, mas todo mundo compartilha alguns genes. Se você tiver olhos azuis, por exemplo, é garantido que você tem pelo menos um pouquinho de DNA igual ao de algum russo de olhos azuis, mesmo que vocês não sejam parentes. Agora, suponha um conjunto de genes que o tornem mais propenso a atitudes altruístas, como fornecer alimento a pessoas próximas. Ao dar comida para seus irmãos e filhos, você colabora com a sobrevivência de gente que carrega seus próprios genes. Sendo bom com seus parentes, você é bom consigo mesmo. E é esse o segredo das formigas. Elas são uma grande família. As operárias de uma colônia são todas filhas da rainha. Têm 75% do DNA idêntico, ou seja, são mais próximas entre si que irmãos humanos. Coloque outros fatores na ponta do lápis, como o fato de que a Megaponera annalis tem baixa taxa de natalidade, o que torna difícil repor o exército. E fica fácil concluir que qualquer comportamento altruísta é mais vantajoso ali que o egoísmo. Cada soldado conta. Algo parecido vale para os humanos. Na pré-história, como as formigas, saíamos em grupos para caçar presas que se defendiam com violência. Quase todos os membros desses bandos eram parentes próximos, o que por si só justificaria a ajuda mútua. Os que não fossem, porém, não eram necessariamente menos importantes. O cálculo de custo-benefício também leva em consideração
o reforço que os companheiros podem dar em caçadas futuras. Bom, aqui, alunos, altruísta, o que significa? É um indivíduo que pratica altruísmo, isto é, que dedica amor ao próximo sem qualquer interesse. Então, por isso que eles falam ali da formiga, né? Que eles, se alguma formiga ferida, machucada por um cupim, vem outras que ajudam ela, né? Então, altruísmo é isso, é quem dedica amor ao próximo sem qualquer interesse, tá? Bom, então vamos aqui para as questões. Em sua opinião, por que o texto se inicia com o relato de uma expedição de caça empreendida por formigas? Bom, uma das sugestões da resposta aqui que é para atrair a atenção do leitor, né? Para capturar o público, é muito melhor apresentar exemplos concretos de altruísmo na natureza do que reflexões teóricas sobre a seleção natural e o egoísmo, o altruísmo das espécies. Número 2. No segundo parágrafo, informa-se que as formigas feridas são socorridas por paramédicos. Quem são os paramédicos do formigueiro? A ação deles é eficaz? Explique sua resposta. Bom, aqui os paramédicos, entre aspas, são as formigas que ajudam aquelas que foram feridas, né? E a ação deles é eficaz, pois resulta em taxas de sobrevivência de 90%. Número 3. O autor do texto compara um guepardo a Usain Bolt e a um automóvel da marca Ferrari. Realize uma pesquisa para descobrir a velocidade máxima. Usain Bolt, não sei se você sabe, mas ele é um competidor, né? Acho que ele já se aposentou de corrida, tá? Letra A. Alcançada por esse atleta na Olimpíada de Pequim em 2008. Então, a velocidade que ele alcançou foi de 43,9 km por hora. E a letra B, uma velocidade maior atingida por uma Ferrari é 350 km por hora. Bastante, né? Número 4. Com base no texto, registre os conceitos associados às analogias a seguir. Para quem não sabe, a analogia é o estabelecimento de semelhanças entre coisas ou fatos diferentes. Então, letra A, programação de fábrica é seleção natural. Tá? Então, é a semelhança entre coisas ou fatos diferentes. Letra B, manual de instruções, DNA. Lá no texto ele fala manual de instruções e que significa DNA. Páginas do manual de instruções são os genes. Então, foram feitas essas analogias aí dentro do texto. Então, não esqueçam que a analogia é o estabelecimento de semelhanças entre coisas ou fatos diferentes. Número 5. Em seu ponto de vista, as analogias atrapalham ou favorecem a compreensão do texto? Justifique sua resposta. Bom, para mim, eu acho que favorece. Por quê? Fica mais fácil da gente entender o que está sendo dito, certo? Se ele só falasse ali seleção natural, DNA e genes, a gente talvez não entendesse, mas ele usou essa analogia mostrando que as páginas do manual de instruções são, na verdade, os genes, né? O manual de instruções é o DNA e a programação de fábrica é a seleção natural. Então, para mim, no meu ponto de vista, as analogias elas favorecem sim a compreensão do texto.